Boa tarde, venho aqui apresentar o meu seminário sobre o esporte na escola, com o subtema Atividades lúdicas na descoberta do gosto pelo esporte. A importância do lúdico. A metodologia lúdica na prática pedagógica junto à criança em fase de alfabetização é de grande importância, porque brincar é a ludicidade do aprender. Porque, ao fazer uso das brincadeiras infantis, novos desafios surgirão. Novos desafios surgirão, proporcionando desenvolvimento integral da criança, sendo o professor, ele, peça-chave relevante no desenvolvimento desse processo, porque ao brincar, a criança, ela se reestrutura, a cada construção da brincadeira, ela se reorganiza e isso proporciona novos aprendizados. O brincar, qual a importância do brincar? O brincar é essencial da infância, é essencial na infância, é uma atividade natural, espontânea e necessária à criança. Segundo Lucas, 1994, são aquelas atividades que propiciam ações vividas e sentidas. O lúdico, ele denota a ilusão, a simulação de atos que envolvem a imaginação, o sonho e as capacidades de compreensão e desenvolvimento da criança. Ou seja, através do brincar, a criança, ela desenvolve e compreende o mundo ao redor dela, da forma dela. E dali ela se reconstrói, constrói novos aprendizados. De que forma ensinar? É pela brincadeira que a criança passa a conhecer a si mesmas, as pessoas que a cercam, as relações e o papel que elas assumem através dos jogos, que elas aprendem sobre a natureza e os eventos sociais, a dinâmica interna e a estrutura do seu grupo. Ao fazer uso das brincadeiras infantis, as crianças passam a conhecer a si mesmas, as pessoas que as cercam, as relações e o papel que elas assumem. As brincadeiras em grupo tornam-se recursos didáticos de grande aplicação e valor no processo de ensino-aprendizagem, porque a criança, ela aprende brincando. Se for um ensino de forma técnica, a criança enjoa, ela fica desmotivada e não quer participar daquele momento, ela se recusa. E de que forma o esporte pode ser apresentado? Os jogos lúdicos são mais do que brincadeiras simples de divertimento, são elementos importantes de ensino e aprendizagem pelo seu conteúdo, que são um estímulo constante de competição e superação de habilidades. Por quê? Os jogos lúdicos são os primeiros elementos que a criança tem preferência pelos jogos lúdicos. A criança não gosta de ficar sentada o tempo todo em sala de aula. Bem que os jogos têm que ser fundamentados em teorias e também nas práticas, mas as práticas, o professor deve estimular que a criança goste daquele momento. É de suma importância que ele desenvolva a dinâmica criativa e que a criança possa se envolver naquele jogo, porque a criança está em constante competição, quer superar, quer competir com a outra.
E isso vai fazer com que ela tenha interesse em participar. O esporte por meio dos jogos. Ensinar o esporte por meio dos jogos é um sentido, em seu sentido integral, é mais eficiente, meio estimulador da inteligência, tendo uma importância fundamental na aplicação do ensino. Por quê? Porque os jogos, ele estimula a competição, a liderança, ele desenvolve as capacidades motoras, a comunicação social, a percepção, a inteligência, a área cognitiva e, além disso, faz com que o indivíduo se torne agente crítico, autônomo, transformador da realidade de onde ele vive. Os educadores, profissionais de educação física, é o seu dever observar as crianças enquanto elas brincam, diagnosticar a necessidade das mesmas, identificar as etapas alcançadas pelas crianças ou fazem que se encontra alcançada pela aquisição do domínio. Porque no momento do jogo, o professor deve observar que tem criança que ela não se adapta àquela forma. O professor tem que ter um segundo plano, está estruturado em outra metodologia para que no momento do jogo ele possa mudar, não ficar preso somente em uma metodologia. E respeitar também a diferença individual de cada criança. Algumas são lentas, outras são mais rápidas, agilidade, outras têm mais habilidade. Cabe ao professor a necessidade de identificar e diagnosticar o momento que a criança se encontra no domínio da brincadeira e nos jogos. O que deve ser usado como recursos? Para ensinar a criança a tomar gosto pelo esporte, jogos individuais, jogos simbólicos, jogos pré-sociais e de regras, dança, além de outras metodologias. O professor deve ser criativo, buscar meios que envolvam a criança a gostar da prática. Na escola, devemos criar desafios que tirem os estudantes da zona de conforto durante a prática esportiva, o que despertará o interesse deles pela atividade. Estimular o aprendizado e transformar o ambiente em um espaço motivador. Conclusão. A criança ela internaliza o conhecimento brincando. Com certeza, o lúdico pode ser usado por educadores como forma de provocar aprendizagem mais prazerosa e significativa, pois é por meio dos jogos e brincadeira que ocorre o desenvolvimento integral da capacidade física, motora, cognitiva, das habilidades, da interação com o meio, com outras crianças, o intelectual, de forma integrada e potencialidade da criança, devendo o profissional desenvolver metodologias adequadas, conforme a faixa etária de cada criança envolvida. Cada jogo deve ser propício àquela faixa etária e assim direcionar o prazer e o gosto da criança que lhe permita alcançar suas metas. Referências